Olá! Sejam muito bem-vindos ao primeiro nível da nossa jornada de desenvolvimento de jogos com o código que educa. É hoje que a aventura de criar nossos próprios mundos digitais começa de verdade. Vamos lá desbloquear novas habilidades e dar início a essa missão épica. Olha, quem é que nunca passou horas e horas explorando masmorras, competindo em pistas de corrida ou salvando galáxias, não é mesmo? Mas e se, em vez de apenas jogar a aventura, a gente pudesse criá-la? Já pensou se o próximo grande universo a ser explorado fosse construído do zero, com as nossas próprias ideias? Pois é, essa é a pergunta que nos trouxe até aqui. Se a resposta for um grande sim, então esta análise foi feita exatamente para quem quer dar esse salto, para quem quer passar de espectador a arquiteto de universos. A aventura está só começando. E como em todo bom jogo, toda grande jornada começa com uma primeira missão. A de hoje vai ser a nossa introdução, o nosso tutorial, para equipar todo mundo com o conhecimento e as ferramentas essenciais para começar a construir. Considerem este o briefing oficial da nossa quest. E os nossos objetivos para hoje são bem claros. Primeiro, a gente vai mergulhar na história, na lore dos games. Depois, vamos desvendar o que são os famosos motores gráficos. Em seguida, vamos nos equipar com uma ferramenta poderosíssima, a Godot. E, para fechar, vamos aprender os seus segredos fundamentais. Então, vamos lá, começando o nosso primeiro nível, os arquivos da história. Afinal, para construir o futuro, é sempre bom entender o passado. Vamos dar uma olhada na lore dos videojogos para ver como é que tudo isso começou. A jornada dos jogos, olha, começou de uma forma muito humilde. Lá em 1958, era quase uma curiosidade de laboratório com o Tennis for Two. Aí, nos anos 70, o Pong simplesmente explodiu nos fliperamas e deu o pontapé inicial para a indústria. Nos anos 80 e 90, os jogos invadiram as nossas casas, com ícones como Mario e Sonic. E hoje? Bom, hoje, a indústria de games é um gigante cultural e econômico, maior que o cinema e a música juntos. Missão de história completa. Bora pro level 2. Conhecer a Forja. É aqui que a mágica realmente acontece. Vamos entender as ferramentas que transformam linhas de código e pixels em experiências inesquecíveis, os motores gráficos. Mas, afinal, o que é um motor gráfico? A melhor forma de pensar nisso é a seguinte. Imagine que ele é o palco de um teatro. A equipa de iluminação, os operadores de som e o diretor, tudo junto num só programa de computador. Ele cuida dos gráficos, da física, do áudio, é basicamente o coração que faz o jogo pulsar. E como é que a gente vê isso na prática? Pensa num jogo de terror. Sabe aqueles raios de luz assustadores entrando por uma janela? É um motor gráfico que faz isso. É ele que faz a sombra da lanterna dançar pelas paredes conforme a gente anda, e é ele que sincroniza um barulho para parecer que veio de trás da gente. Resumindo, é ele quem constrói toda a atmosfera. Certo. Agora que a gente já sabe o que é a forja, tá na hora de escolher a nossa ferramenta. Bem-vindos ao Level 3, Equipando a Godot. Vamos pegar e preparar a nossa principal aliada nessa jornada de criação. E por que escolher a Godot? É simples. Primeiro, é totalmente gratuita do começo ao fim. A instalação é ridiculamente fácil, como a gente vai ver. Por ser de código aberto, permite criar e vender jogos sem pagar nada de royalties. E ainda por cima, tem uma comunidade global fantástica que está sempre ajudando e melhorando a ferramenta. É sem dúvida a escolha perfeita para começar. Instalar é tão simples quanto parece. São só 4 passinhos. Primeiro, a gente acessa o site oficial. Segundo, baixa a versão estável mais recente. Terceiro, descompacta o arquivo que baixou. E quarto, é só rodar o programa. Não tem instalador complicado, nem configuração demorada. Em minutos está tudo pronto para usar. E quando a gente chega na página de download, não tem segredo nenhum. É só clicar ali no botão principal, Godot Engine, para baixar a versão padrão. Sem truques, direto ao ponto. E aqui a gente vê a mágica acontecer. De um lado, o arquivo zip que a gente acabou de baixar. Clicou com o botão direito, selecionou extrair tudo e pronto. Do outro lado já aparece o executável. É só dar um clique duplo e a nossa oficina de criação está oficialmente aberta. Simples assim. Ferramenta equipada. Estamos prontos para o último nível de hoje, entendendo os pilares. Agora que temos a Godot,
Precisamos aprender a falar a língua dela, entender os conceitos fundamentais. Vamos descobrir quais são os blocos de construção de qualquer jogo feito nessa engine. Para dominar a Godot, a gente precisa entender duas coisas: nós e cenas. Pensa assim, um nó é a pecinha mais básica de todas, como uma imagem, um som ou um personagem. Já a cena é um conjunto organizado desses nós. É como se o nó fosse o tijolo e a cena fosse a casa inteira construída com esses tijolos. E onde a gente encontra tudo isso? Na interface principal. A árvore de nós é a nossa lista de peças. O editor de cena é o nosso palco, onde a gente monta tudo visualmente. O inspetor é o painel onde ajustamos os detalhes de cada pecinha. E o editor de script é onde a mágica acontece, onde a gente escreve as instruções que dão vida a tudo. É a nossa caixa de ferramentas completa. E com essas ferramentas em mãos, chegamos na melhor parte. Como a citação diz, a teoria acaba aqui. A fase de leitura terminou e a fase da criação está prestes a começar de verdade. E com isso, missão completa. Acabamos de subir de nível. Os fundamentos foram aprendidos, as ferramentas estão instaladas. O caminho está aberto. Agora, bora codar. Vamos só recapitular rapidinho as habilidades que a gente desbloqueou hoje. Agora sabemos mais sobre a história dos jogos, o que são os motores gráficos, como instalar a Godot Engine e os seus pilares fundamentais, os nós e as cenas. A base para o que vem a seguir está construída. E a gente termina com uma pergunta pro futuro. Com a primeira missão concluída e o conhecimento adquirido, a tela está em branco. Um mundo de possibilidades espera. Qual vai ser a primeira história a ser contada? Qual será o primeiro jogo a ganhar vida? A aventura tá só começando.